Rodrigo, eu quero entrar em algumas notícias, porque o nosso programa sempre comenta algumas notícias, e o povo gosta disso. Quando eu não faço isso, reclamam, sabe? Mandam um e-mail. Então, eu vou partilhar com você aqui algumas notícias e a gente já vai conversar. E já vai estar dentro do tema da nossa conversa, que é o mundo, a descristianização do mundo e aquilo que o leigo, o cristão hoje pode e deve fazer, não é, nesse mesmo mundo. Bom, a primeira notícia que eu tenho aqui é a seguinte: o Vaticano dá prazo até 8 de abril para que a Pontifícia Universidade Católica do Peru seja verdadeiramente católica. Olha, eu gostei muito disso, Rodrigo. Eu também, é uma notícia muito boa. E diz aqui que o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Tarcísio Bertone, estabeleceu o prazo até 8 de abril, domingo de Páscoa, para que a Universidade Católica do Peru adeque seus estatutos à Constituição Apostólica Ex Corde Ecclesiae, que rege as universidades católicas do mundo. Se a universidade não se adequar às exigências da Santa Sé, a PUC, né, de Lima poderia perder sua condição de pontifícia e católica. Rodrigo, como é que é essa história? Você que está na universidade aí... Eu estou numa universidade laica, que é do pública, Estado, né? do Estado, mas a gente vê que o cardeal Bertone também, se ele passasse os olhos aqui no Brasil, ele ia achar muita coisa estranha, porque nós vemos assim, no campo do direito, eu estava até comentando com o meu colega lá, o Ricardo Gaiotti, as grandes lideranças de defensores do aborto no campo do direito estão em PUCs. É verdade. Doutor de aulas, que teve um trabalho, ele dava aula numa PUC. Quando... Silvia Pimentel. E Flávio Pelvezan. Exatamente. Né? Então, estão dando aula numa universidade católica. Agora Rodrigo, desculpa te interromper, mas a universidade católica não tem um instrumento jurídico para afastar essas pessoas, esses professores da universidade, já que eles não têm um perfil católico, que é o perfil da universidade? O instrumento jurídico é justamente essa Constituição Apostólica do Papa, a Ex Corde Ecclesiae, e na LDB existe a previsão expressa de estabelecimentos e universidades confessionais. Ou seja, a própria lei garante que aquela instituição ela tem aquela característica confessional, e já que ela tem aquela característica, tem que ser autêntica. Já imaginou, monta-se uma universidade espírita e os professores são contra a reencarnação? É um contrassenso. Da mesma maneira, numa universidade católica, sem dúvida, os professores, pelo menos numa universidade católica, eles deveriam se guiar pelos critérios da fé católica. E, nesse caso, a lei dá os instrumentos para que as autoridades eclesiásticas e acadêmicas tomem as devidas providências, porque ele está atentando contra a própria característica confessional. Aí não faz sentido porque o Estado dá certos benefícios porque aquela instituição é confessional. Não teria nem sentido o Estado brasileiro conceder certos benefícios a estabelecimentos confessionais que não cumprem aquilo que prometem. Sem dúvida. Não é verdade? Rodrigo, eu já tenho comentado isso daqui, sabe? E eu faço votos que o Vaticano olhe para o que está acontecendo também nas PUC no Brasil. Em nome de Jesus Cristo, em nome da pureza da fé católica, em nome da edificação da igreja. Não é? Por quê? Porque as PUCs são para formar profissionais católicos. Exatamente. Mas católicos mesmo, de acordo com a doutrina da Igreja Católica, não é formar pseudo-católicos, que às vezes até se voltam contra a Igreja Católica. Um dia eu fui na PUC de São Paulo, faz muito tempo já, e eu vi alguém lá no alto-falante dizendo assim: por que esse canalha que está vindo do Vaticano para fazer aqui uma visita? Eu, canalha. Sabe quem era o canalha? Era o visitador apostólico do Vaticano. Devia ser algum estudante, mas no alto-falante. Isso faz muito tempo. Gente, eu saí dali horrorizado. Eu penso comigo que não houve providência a respeito. Então, eu sei que não é fácil resolver esse problema. O próprio cardeal chanceler nem sempre ele tem condições de resolver isso, mas eu espero que isso que está acontecendo em Lima, no Peru, venha a acontecer no Brasil. Bom, uma outra notícia, Rodrigo, muito interessante e preocupante, é essa que vem aí
projetando bebês. O Brasil registrou seu primeiro caso de designer baby. Designer baby quer dizer um bebê desenhado, um bebê projetado, né? Isto é, de bebê cujas características genéticas foram selecionadas para um determinado fim. Gerada por fertilização in vitro, uma menina nasceu em 18 de 2 de 2012, agora em fevereiro, com a missão de fornecer células tronco que poderão ajudar a tratar a irmã, Maria Vitória, que sofre de uma doença hematológica. Bom, aí o que acontece? Acontece o seguinte, né? Existe uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é que uma menina vai ser beneficiada, é a irmã, né? Que vai receber aí, de certo, como célula tronco, mas o meio pelo qual está sendo feito não é lícito. Então, nós estamos fazendo o bem através do mal. Quer dizer, isso moralmente não tem justificativa. Quer comentar? E, ademais, um dos pilares da civilização ocidental é a dignidade da pessoa humana. O que significa a dignidade da pessoa humana? É que o ser humano ele jamais pode ser tratado como um meio, como um instrumento. A pessoa é sempre um fim em si mesmo, porque é a criatura racional dotada de uma alma espiritual por quem um Deus morreu. Então eu não posso usar, a partir do momento que eu uso Felipe Aquino para um outro fim além dele, eu estou pecando contra a dignidade dele. E no caso aqui, foi feito um bebê como se fosse um remédio, como foi reduzida a condição de objeto. O ser humano, que é sujeito, foi reduzido a um objeto, a um instrumento. Não, e houve uma manipulação aí genética. Exatamente. Quer dizer, isso é um desrespeito a Deus profundo. Com certeza. Quer dizer, a vida é uma obra de Deus, não é? A gente sabe que numa fecundação são 300 milhões de espermatozoides que fecundam um óvulo, né? Agora você vai lá e escolhe qual que você quer, do jeito que você quer. Quer dizer, isso pode levar a gente àqueles absurdos que o Hitler queria fazer, né? Exatamente, e como muita gente ainda quer fazer. Existe investimentos internacionais nesse sentido. Essa conversa de célula-tronco, de clonagem terapêutica, na verdade é um encobrimento, um instrumento para a legalização da própria clonagem reprodutiva. Porque o que muda, a diferença entre a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica é apenas o fim, o método é o mesmo. O mesmo método. Então, legaliza-se a clonagem com o pretexto terapêutico. Mas aquela clonagem que eu digo que é terapêutica, eu posso estar usando para produzir aí um exército de seres arianos com 1,90 m de altura. E cada vez mais tem um livro muito interessante, é o Admirável Mundo Novo. É impressionante como o escritor desse livro, Aldous Huxley, ele adivinhou coisas que estamos vivendo nos nossos dias, em que o Estado da época, ele planejava desde a concepção pessoas para serem líderes, outros para serem escravos. E existe um pensamento assim, a gente vai falar da doutrina social da igreja, um dos pontos da doutrina da igreja é que, primeiro, ela não é, digamos, igualitária no sentido do socialismo, ela entende que é uma coisa natural na sociedade que existam superiores e inferiores. Mas a igreja diz isso para que um precise do outro. As concepções opostas à doutrina social da igreja, uma proclama o desprezo dos superiores pelos inferiores, que é a filosofia do nazismo, e é a filosofia que está por trás deste investimento em clonagem das fundações norte-americanas, e outro a revolta dos inferiores na escala social contra os superiores, dos feios contra os bonitos, os baixinhos como eu, quanto os mais altos, mas isso faz parte da vida. E uma frase muito sábia que o Papa Leão XIII escreveu na encíclica Gravis de Comune é o seguinte: ninguém é tão rico que não precise dos outros. Ninguém é tão pobre que não possa em nada oferecer a alguém. Então, a doutrina social da igreja pode ser resumida no seguinte: a veneração dos inferiores pelos superiores. Se vejo um sacerdote, eu sei que ele está
num estado de vida superior ao meu, eu devo respeito. Eu devo respeito ao professor Felipe Aquino, pela história de vida, pelas virtudes, pelos méritos que ele adquiriu, pelo trabalho de catequese que ele fez. É justo que eu considere a superioridade dele. Mas, além disso, a contrapartida é: os superiores devem velar pelos inferiores. Toda superioridade é serviço. O Cristo, uma vez ele deu uma bronca nos apóstolos que estavam preocupados quem é o maior. Aí ele disse: não, o maior de vocês deve ser aquele que serve, porque os seus talentos você tem que colocar. Os talentos são desiguais. Deus dá talento desigual para as pessoas. É um fato da vida, e é um fato bom, porque faz com que uma pessoa precise da outra. Mas o meu talento eu tenho que pôr a serviço do próximo. Aí ele diz: o maior seja quem sirva. E esse é o título mais bonito do Papa. Qual é o título mais bonito que o Papa carrega? Servo dos servos de Deus. Servum servorum Dei. É o título mais lindo que o Papa tem. Rodrigo, isso não existe em cultura alguma. Isso é exclusivo da civilização cristã. A gente via nas monarquias medievais, o rei chegava quinta-feira santa, ele ia lá e lavava o pé dos mendigos, beijava os pés dos mendigos. Isso não existe, por exemplo, numa civilização de casta como na Índia, que os superiores e os inferiores não existe uma barreira. Entendeu? Isso é lindo, onde um rei tem que tratar a governanta, a faxineira de senhora, porque todos têm a mesma dignidade, independentemente dos talentos, da virtude ou da posição social. Que bonito, você já está dando aí uma aula de doutrina social da igreja, e eu quero inclusive mostrar, Rodrigo, este documento, que eu sei que pouca gente conhece. Mas é um documento importantíssimo que o Vaticano tem chamado a atenção, o Papa João Paulo VI, Bento XVI tem falado dele, doutrina social da igreja. É um compêndio que foi feito pelo Vaticano, pelo Pontifício Conselho de Justiça e Paz, porque é a proposta da igreja para resolver os problemas da sociedade. A igreja não é pelo capitalismo, não é pelo socialismo, não é pelo, sei lá o que, a igreja é pelo evangelho. Agora, claro, esse evangelho, ele ilumina a política, ilumina a economia. E aqui está exatamente esse compêndio, né, que os profissionais, né, que atuam na sociedade precisam conhecer. Bom, Rodrigo, eu vou mesclando aqui um pouco as perguntas com outras coisas que eu acho interessantes. Quem vê você falando aí, dá a impressão: nossa, é um padre, ou é um teólogo, mas não é um homem casado. Sim. Está esperando o primeiro filho, não é isso? Exatamente. Que beleza, olha aí. Meu filho está para nascer. É um homem casado, é um profissional, é um advogado, procurador na USP. Agora, Rodrigo, como é que você chegou a esse estado de vida cristão, graças a Deus, essa profundidade, não só no campo do direito, mas também na sua fé? O que o levou a isso desde jovem? Só pergunto, porque deve ter muito jovem do outro lado nos vendo e ouvindo, que eu acho que quer saber isso. Meu pai, eu tenho uma admiração muito grande pelo meu pai. Meu pai, ele tinha a 2ª série do primário. Meu avô tirou ele da escola para trabalhar no balcão, porque naquela época era assim. Era assim. Só que meu pai me ensinou a ler com 2 anos de idade. 2? 2. E você aprendeu? E aprendi. A primeira coisa que eu li era Buri. Tinha aquelas lojas Buri, não sei, tinha umas letras grandes aparecendo na televisão, Buri. Então foi a primeira coisa que eu li espontaneamente, sem meu pai. Aquele dia, meu pai ficou numa alegria tremenda. Com 2 anos? Com 2 anos. É superdotado. Não. Apenas porque meu pai me ensinou. Outras pessoas aprenderam a ler com idade recente. Isso é uma amostra que às vezes a escola estraga a criança também. Hoje, um dos pontos que o cristão que atua na sociedade deve ter presente é a defesa da liberdade de ensino, da liberdade da família ter o direito de escolher o gênero de ensino a dar para os seus filhos, como está na Carta dos Direitos da Família, que a Santa Sé está sendo bloqueado em muitos lugares. Está sendo bloqueado, tem gente sendo presa por conta disso. É muito triste que pais estejam sendo presos, processados, perdendo a guarda dos seus filhos, simplesmente porque querem dar uma educação melhor para eles.
Entendeu? Tá cheio de menor abandonado aí, ninguém vai atrás. Não aparece promotor, não aparece polícia, não aparece ninguém. Agora o pai resolve cuidar ele mesmo da educação da criança. Aí não pode. Não pode. O Estado quer intervir. O nisso. Brasil é uma coisa interessante que aqui é muito mais fácil você comprar crack do que comprar remédio. Você vai comprar o remédio numa farmácia, você chega lá, você tem uma burocracia agora. Minha esposa está grávida, ela precisou comprar um antibiótico, a médica disse, não, tem que ser esse aqui, não pode ser o outro, tal, aí queria me empurrar o outro, e a médica tinha escrito só o princípio ativo e tinha que ser de marca, porque a médica pediu. E eles não queriam dar. Foi um sufoco. Agora, o crack, se você quiser comprar o crack, você vai. Então, é um país estranho para chegar ao ponto de esquizofrenia que nós chegamos, que é mais difícil se comprar remédio do que comprar droga. Verdade. Mas, Rodrigo, como é que Jesus Cristo te fisgou? Não? Como é que Jesus Cristo te pegou, né? Fez de você um jovem cristão, católico, sobretudo? Olha, eu já fui um ateu declarado. Até quantos anos? Foi época de adolescência, até os meus 15, 16 anos. E aí a gente descobriu a igreja. A igreja é uma coisa impressionante. É o que eu disse, ela tem a verdade, ela te dá a resposta de todas as perguntas, ainda te ensina perguntas que você nem sabia que existiam. E é uma profundidade. A sabedoria da igreja é impressionante. Não percam isso, busquem, bebam, porque o que me fascinou na igreja foi a verdade. Eu tinha um amigo já falecido que ele dizia que ele encontrou o Cristo pela beleza, que ele entrou, viu uma missa muito bonita e se apaixonou pela beleza. Para mim foi a verdade, porque Jesus Cristo é a verdade. Vocês lembram do Evangelho? Tem uma parte em que o Cristo diz algumas coisas lá que as pessoas não gostam e cada um vai para o seu canto, só ficam os apóstolos entre eles. E o Cristo, aí ele pergunta, e vocês, não vão embora também? Sobre a Eucaristia, né? Exatamente. João 6. Chocou o pessoal. Aí o Pedro, você vê como o carisma do príncipe dos apóstolos, do Papa, era evidente, né? Pedro diz, a quem iremos, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna. Então, se eu não seguir, não ouvir pelo menos, seguir seria muita até pretensão minha, mas se eu não ouvir as palavras do Cristo, que palavras eu vou ouvir? E é sublime a história de um Deus. Isso é tão lindo que um homem não poderia ter inventado isso. Veja só, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ele resolve se fazer homem. O que é o homem diante de Deus? O homem diante de Deus é menos do que uma barata diante do homem. É como se um homem quisesse deixar de ser homem para ser uma barata. E deixar-se ser pisado, como uma barata se pisa. É a história mais linda do mundo. Eu duvido, eu desafio todos os críticos literários, todo mundo que estuda literatura, que encontre uma história mais sublime que a história do cristianismo, do ponto de vista natural. Não encontro mesmo. Os próprios racionalistas declararam isso. Né? Agora, Rodrigo, nós estamos vivendo uma crise hoje, que é o que o Papa chama de ditadura do relativismo. Ele carimbou bem essa crise, né? Carimbou bem, ditadura, onde se nega exatamente que a verdade não existe. E agora? O problema é que o relativismo ele é autocontraditório, porque ele se pressupõe verdadeiro. No momento que eu digo a verdade não existe, mas peraí, isso é verdade? Também não é. Se não existe a verdade, não existe a verdade para ninguém, né? Exatamente, é um enunciado autocontraditório. O relativismo ele se destrói no mesmo momento que ele se enuncia. Porque ele se enuncia como uma autocontradição. Ele próprio se desmente. O problema do diabo é isso. Ele deixa o rabo de fora. Né? O diabo é o pai da mentira. Vocês já devem ter ouvido a expressão popular, ditado popular. O diabo, ele ajuda a fazer, não ajuda a esconder. Tudo que ele faz, ele se esconde, mas deixa o rabo de fora da cortina. Então você vê. E o relativismo, ele se destrói a si mesmo. E a verdade alimenta. Eu acho que você aí em casa já deve ter tido a experiência de entender uma coisa, de entender uma verdade. É isso que o Santo Tomás fala, que é contemplar uma verdade. Você caiu a ficha.
É um sentimento tão gostoso. É tão bom você ir à missa e você estar diante lá, o padre lá consagrando a hóstia, o Cristo sobre o altar, o Espírito Santo descendo sobre as ofertas, você vê aquilo, é a verdade. É a verdade, inclusive. O próprio Deus está ali. Entendeu? Você lê a beleza da doutrina da igreja, como é que uma instituição consegue sobreviver durante 2000 anos ensinando as mesmas coisas? Sem novidades. Sem novidade, mas sempre nova. Sem modismos. Como o doutor da lei que tira do seu baú coisas novas e velhas. Um poeta brasileiro que eu gosto muito, Murilo Mendes, ele dizia que a Igreja Católica, a igreja mesmo, a magistério, não quando ela quer fazer uma coisa nova, ela recorre ao antigo. É verdade. Por exemplo, a pobreza franciscana foi algo novo na igreja. Ordens mendicantes, como as comunidades de vida que existem hoje, era coisa que antes do ano 1200 não existia. Mas como que o São Francisco teve inspiração de criar aquela novidade? No Cristo. Os evangelhos, No Cristo. que era de 1200 anos atrás dele. O Santo Inácio de Loyola também. É impressionante a vitalidade de uma coisa tão antiga que está sempre nova, porque é vivo. O que é vivo é assim, está sempre se repondo. O corpo da gente, as nossas células, periodicamente, às vezes um átomo que esteve no corpo do Cristo estava em você, um oxigênio que ele respirou está em você, porque tudo é cíclico, tudo se renova. E a Igreja Católica, sim, é impressionante quantas heresias aparecem. Quem ouve falar dos arianos, vê os luteranos, quase acabaram com a igreja, hoje estão batendo na porta pedindo para voltar. Rodrigo, quantos procuradores tem na USP, mais ou menos? Mais ou menos uns 50, 60. E você faz todo esse discurso lá para eles, não? Não. Como é que A gente tem que saber como colocar as coisas. Essa pergunta minha não é maldosa, não. Essa pergunta minha, o que eu quero mostrar para quem nos assistindo? Como é que você, como um procurador da USP, que é uma instituição, vamos chamar de laica, né? Sim. Não é? Mas como é que você se posiciona perante seus colegas nessa postura assim clara? Porque na vida a gente age por duas maneiras, ou por convicção ou por conveniência, né? Você age com convicção, né? Como é que é o teu convívio lá com os teus colegas? Olha, o Murilo Mendes, voltando ao Murilo Mendes, ele tinha um poeminha muito bonitinho, que diz o seguinte: Senhor, minha prece se faz em termos exatos, que os maus sejam bons e os bons não sejam chatos. Como é que é? Repete para nós. Senhor, minha prece se faz em termos exatos, que os maus sejam bons e os bons não sejam chatos. Que tem bom que é muito chato, né? Tem bom que é chato. E às vezes você afasta as pessoas, porque tem outro ditado popular que diz que bronca é instrumento de otário. Né? Porque às vezes a gente está tão decepcionado com o mundo, tão pessimista, a gente vê essas notícias aqui, bebê projetado para tanto, o casamento sendo colocado de escanteio, modificado, que aí a pessoa fica numa atitude que ela fica pessimista, mas isso não é uma atitude cristã. O São Francisco dizia que a tristeza é doença do demônio. Ele está lá no livro de Josué: a alegria do Senhor é a nossa força. São Paulo fala: alegrai-vos. Continuamente, alegrai-vos. O Cristo é a razão da nossa alegria. Então, a primeira coisa, você tem que ser uma pessoa alegre. Tem que ser uma pessoa feliz. O que é um bom chato? Agora, dizem que eu sou turrão. Porque eu defendo as minhas posições, eu não fico discutindo, mas se coloca uma questão, eu coloco o que eu penso e justifico. E digo, às vezes a pessoa, não, o Rodrigo, ele é muito autoritário, E a gente tem que saber colocar as coisas. O pessoal confunde autoritarismo com competência, né? Não pode, né? Nos dois sentidos. Muitos são julgados competentes porque são autoritários também. Às vezes a pessoa fica sem argumento e começa a dizer que você é autoritário. Exatamente, mas uma coisa interessante, por exemplo, os mistérios da fé, a gente não vai conseguir provar. Eu não posso provar que existem os dogmas da fé, mas existem coisas que estão na razão natural. E é essas coisas que eu gosto de colocar. O direito natural, entendeu?
todo jurista, eu faço um apelo aos juristas que estão assistindo, estudem a doutrina do direito natural de São Tomás de Aquino. Por exemplo, a existência de Deus, ela não é uma verdade apenas de fé. Então, se alguém chega para mim, teve um colega que recentemente entrou, falou que era ateu, eu falei, não, mas a existência de Deus a gente prova. São Tomás, memória geométrico depois eu te explico. Se ele tiver interesse, ele vem, conversa comigo, mas a gente demonstra, tem 5 vias.